tema de hoje, como eu até já dei um spoiler para vocês ontem, né? É um segredo para você faturar mais na sua piscicultura. E esse, claro, é uma oportunidade, é um atalho que pode te ajudar a ter esses resultados aí de faturamento. Que segredo é esse, Soraya, que vai me ajudar a faturar mais? Ó, vou dizer bem a verdade para vocês, não é segredo nenhum, porque eu falo sobre isso aqui o tempo todo. É conhecimento. E não é conhecimento de maneira abrangente, não. É conhecer sobre as condições da infraestrutura que você tem. É conhecer muito bem a tua piscicultura, as condições de ambiente da tua micro-região ali, condição de microclima da tua região, condição de viveiro de cada um dos viveiros da tua piscicultura, condição de solo da tua piscicultura. Ter conhecimento sobre essas questões vai fazer com que você seja muito mais conhecedor do teu negócio. E conhecendo muito bem o teu negócio, a tua piscicultura, você vai ser muito mais eficiente. Porque a produtividade na piscicultura, ela não vem só não vem única e exclusivamente da presença de equipamentos tecnológicos, embora eles possam colaborar muito para com isso. Mas uma piscicultura que é realmente produtiva, ela sabe utilizar todos os recursos de infraestrutura que ela tem, então, que são viveiro, água, peixe e ração a seu favor. Se você sabe usar esses 4 itens aqui, ó, água, viveiro, peixe e ração, a seu favor, e conhece muito bem o relacionamento desses 4 fatores aqui dentro da sua piscicultura, as chances de que você tenha uma piscicultura produtiva é muito grande. Ah, Soraya, mas você falou que ia ter um segredo. Gente, inclusive até um seguidor ontem estava falando aqui pra gente. Não existe milagre. Não existe pozinho de pirlim-pim-pim. Não existe eu colocar o livro debaixo do travesseiro e achar que tudo vai ser absorvido por osmose, né? Não existe corta-caminho na piscicultura produtiva. Existe você decidir que quer ter uma piscicultura produtiva e encontrar as estratégias que vão ser eficientes em te ajudar a conseguir a ter esse resultado, e você decidir que não. Ah, desse jeito que eu estou fazendo aqui tá bom para mim, a quantidade de quilos de peixe que eu produzo tá bom para mim, a quantidade de dinheiro que eu faturo por mês ou por safra com a minha produção de peixes hoje tá suficiente para mim. Ó, e não tem problema nenhum com isso, tá tudo bem. Tá tudo bem. O que eu trago para vocês aqui é que eu mostro a possibilidade de que você saia da sua zona de conforto, que você saia do patamar de faturamento que você está hoje e passe para um patamar de faturamento superior àquilo que você tem hoje. Isso só vai ser possível se você aprender as suas condições de piscicultura, aprender as questões da infraestrutura que você tem, aprender a usar todas as questões de infraestrutura que você tem hoje a favor, te auxiliando a melhoria da produtividade da sua piscicultura. Então, sobre qualidade de água, porque é que eu bato tanto em cima da tecla de qualidade de água? Porque a qualidade de água ela está diretamente relacionada com o crescimento do peixe, com a conversão alimentar, com o ganho de peso do peixe. E se a qualidade de água está diretamente relacionada a esses fatores que eu falei aqui, ganho de peso, conversão alimentar, crescimento do peixe, ela está diretamente relacionada com a sua capacidade de fazer com que a sua piscicultura seja produtiva. Então, uma coisa é eu decidir que, eu vou olhar para a minha piscicultura como um empreendimento, como um investimento, como uma empresa e assumir o papel de empreendedor rural que sou, através da piscicultura como atividade, ou
abrir mão disso. Ah, vou deixar isso e vou colocar um pouco de peixe ali e vamos ver no que vai dar. E vamos ver no que vai dar. Eu recebo todos os dias, não, mas assim, pelo menos umas 5 vezes por mês, pelo menos umas 5 vezes por mês, então aí daria um pouquinho mais que uma vez por semana, eu recebo dúvidas, né, perguntas de pessoas no direct, nos grupos de WhatsApp, me perguntando a seguinte questão: Soraya, eu já sei produzir peixe. Eu já sei produzir o peixe, eu já produzo peixe há muitos anos, mas eu não consigo ter o faturamento que você está dizendo aí, de 120, 125 mil reais por hectare, 190 mil reais, que, né, eu tenho alunos que têm esses resultados, que não conseguem ter esses resultados. E não conseguem por quê? Não conseguem porque não estão conseguindo compreender o que é que pode ser feito ali dentro do dia a dia da piscicultura que vai causar impacto no lucro, na redução do custo de produção ou no aumento mesmo da produtividade, ou seja, no aumento da sua capacidade de produzir quilos de peixes dentro do seu viveiro. Isso é muito importante. Você só consegue faturar grandes volumes dentro de um hectare de peixe se você produzir grandes volumes dentro desse mesmo viveiro. Só que esse produzir grandes volumes não é produzir grande quantidade de peixes e não conseguir fazer o peixe chegar no peso de abate, né? Porque existem duas diferenças aí, a gente inclusive falou sobre isso ontem. Uma coisa é eu colocar um monte de peixe dentro do viveiro. Outra coisa é eu conseguir colocar um monte de peixe dentro do viveiro e conseguir fazer esse peixe chegar ao peso de abate. Ao peso de abate que eu determinei ou ao peso de abate que o meu cliente quer que eu entregue para ele. Então, são duas coisas diferentes. E essa diferença de eu colocar muito peixe ou colocar muito peixe que chegue ao peso de abate, geralmente é nessa questão que as pessoas erram. Ontem mesmo nós tivemos um ouvinte aqui no YouTube, né, que me perguntou se ele tinha uma quantidade, se não me falha a memória, eram 2.800 peixes num viveiro muito pequeno. Num viveiro assim, que se ele estivesse trabalhando em sistema semi-intensivo, ele não conseguiria fazer o peixe dele chegar no peso de abate. E assim, peso de abate, eu estou dizendo, se ele quisesse engordar o peixe dele só em 1 quilo, ele não chegaria. Ele só conseguiria chegar no peso de 1 quilo para cima, né? Na verdade, no caso dele lá, era de 300 gramas, se eu não me engano, eram 2.800 peixes, deixa eu ver se eu me lembro. 2.800 peixes em um viveiro de 500 metros quadrados. Mandou no chat para a gente ontem, a gente estava ao vivo na live aqui, ele perguntou, qual é a quantidade de peixes que cabe? Eu consigo produzir essa quantidade de peixes? E aí, a questão é essa, que tipo de sistema de produção você tem? Né? Porque se for um sistema de produção semi-intensivo, por exemplo, que seria mais ou menos ali 1 quilo, de 800 gramas a 1,2 kg de peixe por metro quadrado, não consegue. O cara consegue fazer 500 gramas de peixe dentro de um viveiro, 500 quilos de peixe dentro de um viveiro de 500 quilos, de 500 metros. Tá? Agora, ele tinha 2.800 peixes dentro do viveiro. Qual ia ser o peso que ele ia conseguir fazer com que os peixes dele chegarem? Nesse caso, é interessante que ele use um peixe que tem esse viveiro aí de 500 metros quadrados, que ele use, por exemplo, como berçário ou como recria. Aí tá perfeito, maravilhoso. Ele coloca lá os 2.800, talvez até maior quantidade de peixe, vai engordando até chegar na capacidade, né, no máximo de produção de peixes daquele viveiro, e depois ele divide. Então, os peixes chegaram em 60 gramas. Aí pega esses peixes de 60 gramas e redistribui em outros viveiros ou coloca num viveiro maior. E nisso você faz ainda um escalonamento, você consegue diminuir o teu ciclo de produção.
Então, existem estratégias de manejo que podem ser utilizadas na tua piscicultura, mas que você só vai entender e conseguir fazer se você tiver conhecimento de capacidade de suporte, que é o quê? O máximo de quilos de peixe que você consegue produzir dentro daquele viveiro, ou dentro de cada um dos viveiros da sua piscicultura. Isso você precisa aprender. Existem estratégias de manejo, fornecimento de ração, que podem ajudar com que você consiga fazer o peixe ganhar mais peso dentro do ciclo de produção. E aí você encurta o teu ciclo de produção. Isso é usar um atalho para faturar mais a produção de peixe. Isso é um atalho, né? Na verdade, não é usar. Esse é um dos atalhos. É você entender que o que eu venho falar para vocês aqui todos os dias não é uma coisa que foi inventada, que eu tirei da minha cabeça. Não é, gente. É uma teoria que, quando você entende a maneira da aplicação dessa teoria lá no dia a dia do campo, cara, faz uma diferença imensa. Ainda hoje eu estava perguntando pro André. Ah, não vou contar, não posso contar, porque essa é uma informação que eu vou falar para vocês lá na Semana da Piscicultura Produtiva. Mas ainda hoje eu estava conversando com o André, que é um piscicultor, aluno nosso, né? Faz parte aqui do Aqua Sucesso, aluno, sobre resultados de aumento de produtividade na mesma área por conta de fazer esse planejamento dentro da piscicultura dele. Então, ele conseguiu aí, né? Quem estiver participando, quem for participar do evento, vai se ligar, vai se lembrar disso que eu estou falando agora, que eu não posso dar spoiler, né? Eu estou dizendo para vocês que vai ter uma super informação aí bem legal, mas que eu vou contar para vocês só no dia da Semana da Piscicultura Produtiva, porque lá que é o momento de vocês saberem disso. Então, assim, existem estratégias de manejo, estratégias de manejo de alimentação, de manejo de qualidade de água, que olha só, olha isso. Quando eu estava estudando para vir aqui, sempre que eu venho trazer um conteúdo para vocês, né, por mais que eu tenha aí anos de experiência, que eu tenha anos de estudo na área, eu sempre me preparo para trazer o conteúdo para vocês aqui, porque eu não quero ficar falando coisa aleatória, né? Eu quero falar coisa que seja de informação útil para você colocar lá na sua piscicultura. E eu estava revendo uns dados de que, olha só, olha essa informação, olha essa informação. Se você tem a mesma ração, a mesma ração, com o mesmo preço por quilo da ração, mas eu tenho um viveiro com uma qualidade de água mais ou menos, não muito boa, tá? Mais ou menos, não dentro do ideal ao longo do ciclo de produção. E eu tenho um viveiro com uma qualidade de água topíssima. Um piscicultor que, cara, cuidou muito da qualidade de água do viveiro dele. Ó, vou reformular aqui o que eu tô dizendo, o meu pensamento, minha linha de raciocínio. Mesma ração, mesma marca de ração, mesmo teor de proteína da ração, mesma quantidade de ração, mesma espécie de peixe, mesmo tudo. Qualidade de água mais ou menos e qualidade de água top. A piscicultura que tem o peixe sendo alimentado dentro de um viveiro com qualidade de água muito boa, excelente, ele consegue melhorar a conversão alimentar, ou seja, consegue diminuir, engordar o peixe no mesmo peso, chegar no mesmo peso de abate, no mesmo tempo de produção, gastando menos ração. E às vezes até com menos tempo, gastando menos ração e às vezes até em menos tempo do que o piscicultor que tem a mesma ração, com o mesmo preço de ração, mesma espécie de peixe, mesmo tudo, só que com uma qualidade de água mais ou menos, gastando menos de ração. E eu fiz uma conta aqui hoje, que ele conseguiria fazer ter uma diferença de até 8% a menos de consumo de ração. Até 8% a menos de consumo de ração. Então,
esse tipo de informação que eu estou dando para vocês aqui, se você traz o conhecimento para ter esses resultados lá na tua piscicultura, não tem como a sua piscicultura não ser produtiva. Não tem como você não conseguir aumentar o faturamento da sua piscicultura. Então, não existe hack, não existe corta-caminho, não existe, assim como não existe para mim que sou da piscicultura, para nós todos que estamos aqui, nós 20 pessoas que estamos aqui online agora, ao vivo, todos juntos, não existe para nós na piscicultura, assim como não existe um segredo, uma chavinha que abre a porta e aumenta o faturamento do cara que vende sapato, que vende ração, que vende, que tem a escola, que venda qualquer tipo de produto, tá? Qualquer tipo de produto. Então, você não pode pensar que existe um segredinho. Você não pode pensar que existe um segredinho. Você tem que pensar que existem maneiras de você trazer o conhecimento que você sabe hoje, aprofundar o conhecimento que você já sabe hoje e aplicar isso na tua piscicultura. E com esse conhecimento fazer com que a sua piscicultura seja produtiva e tenha faturamento de 30%, de 40%, de 50% do volume que você tem hoje, aumente, né, o faturamento que você tem hoje, ou se você não tem faturamento nenhum, porque ainda vai começar, que você já comece a ter a sua piscicultura de maneira produtiva, implementar a sua piscicultura do jeito que é o que eu chamo de jeito certo, né? O jeito certo de produzir peixe, que é tendo dinheiro, né? Ganhando dinheiro, fazendo o negócio girar. Outra coisa que talvez possa passar pela cabeça de uns ou de outros é assim que, para eu ter uma piscicultura produtiva, primeiro, eu preciso partir do princípio de que eu vou vender meu peixe, né? Então, assim, eu não só estou produzindo peixe, eu estou produzindo alimento para o ser humano. Sou produtor de alimento para o ser humano. Então, eu vou produzir filé de tilápia, vou produzir posta. O que você faz da vida, Soraya? Eu produzo filé de tilápia, produzo posta de tilápia, produzo banda de tambaqui, ventrecha de tambaqui. É isso que vocês, piscicultores, fazem. Esse que é o seu produto. Não é peixe por si só. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque não basta só produzir, você tem que vender, né? E se você, de novo, entra no planejamento, é empresa, é gestão isso aqui, gente, é uma empresa. Se você começa a produzir hoje, sua safra vai demorar 6 meses, porque você sabe o tempo de engorda aí do seu peixe, né? Conversão alimentar, ganho de peso, sabe? Vai demorar 6 meses para o peixe chegar no peso de abate. Você vai deixar para buscar os compradores do seu produto, do filé, da posta, mesmo que você não vá fazer o processamento do peixe. O que eu quero que vocês entendam é que você não produz peixe, você produz alimento para consumo do ser humano. E se você produz alimento, pode ter certeza que tem gente nesse Brasil querendo consumir peixe. Eu não sei se vocês sabem, mas a quantidade de peixes que... Só um pouquinho, gente, que eu vou ter que ligar a tomada aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas a quantidade de peixes que nós, brasileiros, produzimos, né, no Brasil hoje, é muito menor do que a quantidade de brasileiros que existem, né, de pessoas que existem morando aqui no Brasil. Então, se a gente pensa assim, ó, se cada brasileiro, hoje, cada brasileiro resolver comer 1 quilo de peixe por ano, acabou. A gente já não consegue atender. A gente já não consegue atender, tá? Não atende. Não à toa o Brasil, né, importa muito pescado aí de outros países. Então, existe sim gente querendo consumir peixe.
Existe, sim, uma pressão das pessoas que estão preocupadas com a alimentação saudável, uma pressão da Organização Mundial da Saúde com que todas as pessoas aumentem o consumo de pescado, porque é o tipo de proteína animal que faz muito bem para a saúde, com baixo teor de colesterol, com baixo teor de gordura, proteína, né, de altíssima digestibilidade, faz muito bem para a saúde, todo mundo já sabe, né? Todo mundo está cansado de saber que consumir peixe faz bem para a saúde. Como é que a gente faz para que muitas pessoas consumam peixe? Ter grande quantidade de peixe disponível. Então, essa história que volta e meia aparece gente dizendo, eu não consigo vender meu peixe, eu não sei vender meu peixe, o meu peixe fica empacado, é porque não está fazendo gestão, é porque não está fazendo planejamento, não está se preparando. Nenhum supermercado, nenhuma peixaria, nenhum frigorífico deixa para comprar o peixe que vai ser vendido amanhã, deixa para comprar hoje o peixe que vai ser vendido amanhã. Essa programação de compra de peixe, ela precisa ser muito antecipada, justamente pelo fato de que nós temos ainda pouquíssima oferta de pescado no Brasil. Então, o frigorífico ele precisa se programar, o restaurante precisa se programar, o supermercado precisa se programar. Então, eles já começam uma negociação 2, 3, 4 meses antes. Soraya, você vai ter peixe para me entregar em outubro? Beleza, já vamos deixar um contrato aí pré-acordado. Em outubro eu vou pegar tantas toneladas da Soraya. Se você não está fazendo isso, você não vai conseguir entregar o teu peixe. Chegou no peixe abate hoje, entregou amanhã, ou em uma semana. Não vai conseguir. O que precisa é você olhar, parar de querer achar corta-caminho, parar de querer achar que existe uma chavinha, né? Uma chavinha. Esse ano vai ser o top da produção de peixe. Vai. E já há 3 a 4 anos já está sendo. Desde que você aprenda que piscicultura é uma empresa rural, mas é uma empresa, que você precisa fazer gestão, que você precisa. Existem várias coisas que podem ser feitas dentro da sua piscicultura que vão auxiliar, que vão fazer com, não é auxiliar, que vão fazer com que você chegue em melhores faturamentos, que você chegue em lucro, que você chegue em produto que seja comercializado. Inclusive, ontem, a gente já estava falando ali sobre... eu e a Tati, depois que a gente terminou a live, a gente fez, né, um bate-papo ali junto com o pessoal da equipe aqui do Aqua Sucesso, e a Tati falou, inclusive, que tinha uma pessoa que vendia, num piscicultor, começou a vender peixe dentro do condomínio onde ela mora. Ele começou a vender peixe, então ele produzia, ele mesmo, né, abatia esse peixe e vendia. Então, eu tenho X quilos de tilápia, enfim, fazia a propaganda dele lá dentro do condomínio. E aí, o que aconteceu? Ele foi entregar o peixe dele, a Tati contando, faz parte aqui da equipe do Aqua Sucesso. E o peixe dele chegou dentro do condomínio, os consumidores finais, né, os moradores do condomínio foram consumir o peixe com gosto de barro. Se você é piscicultor e ainda está com problemas de estar produzindo peixe com gosto de barro, com gosto de mofo, é porque alguma coisa dentro da sua piscicultura não está dando certo. E pior, existem piscicultores que nem consomem o seu próprio peixe para ter certeza de que tá ou de que não tá com gosto de barro ou de mofo. E se tem alguém que ainda não sabe, a Tati falando aqui, exatamente, verdade, vendeu uma vez só. Por quê? Porque o consumidor não quer comer nunca mais um peixe desse. Então, um mito que a gente carrega, que a piscicultura carrega, o fardo do mito que a piscicultura carrega nas costas há tantos anos, é por conta de pisciculturas que produzem peixe em água de baixíssima qualidade. Já falei sobre o gosto de barro, o gosto de mofo aqui inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E se o piscicultor vai vender o peixe na feira, ou vai vender o peixe direto para o restaurante, ou vai vender o peixe direto para o consumidor final, mas o peixe está chegando de baixa qualidade, com gosto de barro, com gosto de mofo, com excesso de gordura, o consumidor não vai querer mais aquele peixe.
E ele vai falar, eu vou comprar lá no frigorífico, ou lá eu vou parar de comprar do piscicultor, ou vou parar de comprar na feira, porque lá no supermercado eu tenho certeza que o peixe que eu compro não é um peixe com gosto de barro. Porque aí o peixe que está lá no supermercado, ele passou por um processo mais criterioso de análise. Né? Então, as grandes empresas que fazem o processamento do filé, dos cortes diversos que o peixe pode proporcionar, são muito criteriosas no processo de produção do peixe. Não à toa, as grandes empresas têm, inclusive, né, junto com os seus cooperados, junto com seus parceiros integrados aí, uma prestação de serviço de assistência técnica. Agora, se você é piscicultor, pequeno ou médio piscicultor, e não faz parte de um sistema cooperado das grandes empresas, não faz parte de um sistema integrado das grandes empresas, e está longe desses polos aí das grandes empresas, dos grandes frigoríficos, você vai sentar e chorar na beira do seu tanque, ai meu Deus, o meu peixe está com gosto de barro, ai meu Deus, os meus clientes não querem mais comer o meu peixe, porque o meu peixe está com gosto de barro, com gosto de mofo. Vai sentar e chorar, ou vai buscar saber qual é o motivo disso e resolver, e virar o jogo e falar, olha aqui, olha, Tati, agora eu entendi, o meu peixe estava realmente com gosto de barro, assume a bronca, meu peixe estava mesmo com gosto de barro, eu assumo, mas agora eu sei qual era o motivo, eu aprendi e agora eu não produzo mais peixe com gosto de barro, com gosto de mofo. Meu peixe é de altíssima qualidade, eu inclusive quero que você prove e me fale se o meu peixe é bom ou não é. Se o peixe não for bom, eu não vou receber o seu dinheiro. Coloque a sua parte da responsabilidade da produção de peixes em jogo também. Porque é fácil o cliente, o consumidor final, ir lá, compra teu peixe, te paga, chega em casa, come um peixe com gosto horrível, não consegue comer, joga tudo no lixo e você teve lucro, produzindo um peixe de péssima qualidade. E nunca mais você vai vender para ele, tudo bem, mas não deixou de ter o lucro da venda daquele peixe. Então, chama para você a responsabilidade. E a partir do momento que você chama para você a responsabilidade de produzir um peixe com qualidade, sem gosto de barro, sem gosto de mofo, você passa a ver que, opa, eu preciso encontrar a maneira de fazer esse bicho que ele ficar gostoso. Eu preciso fazer uma maneira, encontrar o jeito aqui na minha piscicultura de fazer a água ficar, ó, supimpa, que nem a Soraya disse, porque se a água estiver maravilhosa, eu não vou ter problema de peixe com gosto de barro, eu não vou ter problema de peixe com gosto de mofo, e ainda por cima vou gastar menos ração, porque o ganho de peso do meu peixe vai ser muito mais acelerado, porque eu vou conseguir colocar mais quantidade de peixe dentro do meu viveiro. Esse é o segredo. É chamar a responsabilidade para você, da tua piscicultura, do teu empreendimento rural ali, ó, e fazer o negócio acontecer. Existe jeito de fazer? Existe. Ou você acha que os grandes piscicultores começaram grandes? Já falei isso aqui inúmeras vezes, né? Nem toda piscicultura que é grande hoje começou grande. Inclusive, o maior frigorífico de abate de peixes no Brasil hoje nem tem uma grande piscicultura. É um grande frigorífico que abate peixes de pequenos piscicultores. Pequenos piscicultores que chamaram a responsabilidade para eles e falaram: eu vou sim, eu sou capaz sim de fazer o meu peixe ser muito boa qualidade e conseguir ter lucro com isso. E aí você sai na frente, porque você agrega valor a um produto que nem todo mundo está produzindo, com qualidade, com volume, com entrega de peixe, com frequência para o seu cliente, independente se consumidor final, restaurante ou frigorífico, enfim, com entrega. Esse é o segredo. Não existe chavinha.
não existe equipamento tecnológico, pozinho de pirlim-pim-pim que você coloque e plim! Opa, agora minha piscicultura é produtiva? Não existe, gente. E ainda vou dizer mais. Para quem pensa em trabalhar a piscicultura, em produzir peixe, em produzir filé de tilápia, posta de tambaqui, ventreja de tambaqui, filé de pintado, né? Que é o que a gente produz. Dentro da sua piscicultura, com o uso de tecnologias, de equipamentos tecnológicos, de alta tecnologia, então, filtros, aeradores, e qualquer outro tipo de alimentadores automáticos, não fique achando que ter esses equipamentos dentro da sua piscicultura ele evita com que você precise ter conhecimentos básicos da produção de peixes. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quanto maior a quantidade de tecnologia você bota dentro do teu sistema de produção, mais eficiente você precisa fazer com que a sua piscicultura seja, porque teu custo de produção vai ser mais alto. E se teu custo de produção é mais alto, você precisa produzir maior volume de peixes, né? Para pagar a conta, senão não fecha, né? Fica no vermelho. E partindo do princípio de que você precisa aumentar o teu volume de produção, você precisa ser ainda mais conhecedor da qualidade da água, do manejo de alimentação, de tudo. Ainda mais conhecedor, tá? Então, não existe hack, gente. Não existe segredo. Assim como não existe receita. Não existe receita. Porque nem tudo aquilo que dá certo para a piscicultura do seu Dirceu dá certo para a piscicultura do Jonas. Nem tudo aquilo que dá certo para a piscicultura do seu Dirceu e do Jonas dá certo para a piscicultura do Rodrigo. E, consequentemente, tá? Não existe uma receita. Existe você entender os conceitos, aprender como aqueles conceitos podem fazer diferença na tua estrutura e, a partir daí, você traçar as estratégias que vão de acordo com os teus objetivos de produção, de faturamento, de qualidade de produto, enfim, tá? Se fez sentido para vocês alguma coisa do que eu falei para vocês aqui nessa live hoje, eu quero fazer um pedido para vocês. Eu quero que vocês vão lá no Facebook ou no Instagram, tanto faz, e deixem um comentário. Coloca um comentário lá embaixo do post onde eu divulgo essa live de hoje, tá? Escreva para mim qual é a sacada, o que é que você acha que fez sentido para você de tudo isso que eu falei hoje. Se é que alguma coisa do que eu falei para vocês aqui hoje fez sentido. Então, eu queria pedir para vocês me ajudem, façam essa atividade aí junto comigo, me mostrem o que é que fez sentido, o que abriu, assim, que explodiu aí na tua mente com essa live de hoje. Comente lá, porque quando você comenta lá, outras pessoas que talvez ainda não tenham essa visão que nós estamos construindo juntos aqui, possam ter também. E aí, que nós juntos todos lá ali dentro da piscicultura sejamos cada vez mais fortes, consigamos cada vez mais conquistas, não só de faturamento, mas de conquistas perante o mercado, perante demanda, perante o governo, perante várias coisas que a gente pode conseguir juntos, tá? Juntos. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. O Claudir falou... Boa noite, Soraya. Já participei tanto de palestras sobre piscicultura, acordo e durmo pensando em peixe. Vivo disso e sou apaixonado por peixe. Depois que comecei a assistir seus vídeos, abri minha mente. Olha só, que bom, Claudir, que bom ouvir, né? Ouvir não, mas ler isso de vocês. É exatamente isso que eu trago com todas essas discussões aqui, porque a piscicultura não é só eu trazer o conhecimento para vocês aqui, o conhecimento técnico, o conhecimento aplicado à prática ou a teoria. Não é só isso. A piscicultura vai além disso. E enquanto nós todos que estamos aqui, tudo que você fala entra na cabeça e realmente funciona de verdade. O que
a gente só vai ser cada vez mais forte, né, como cadeia produtiva mesmo. O dia que todo mundo passar a ter, assim, pelo menos estiver na mesma vibe, com o mesmo pensamento. E por que eu falo para vocês, bato muito em cima dessa tecla de cadeia produtiva, nós estamos formando uma cadeia produtiva, nós somos um grupo do Aqua Sucesso. Porque, gente, a cadeia produtiva da piscicultura é muito, muito nova no Brasil. E assim, já existem algumas grandes empresas, a gente já produz relativamente bastante, né? Pensando em tilápia, principalmente, a gente já é o quarto maior produtor de tilápia no mundo, né? Mas existe uma possibilidade tão grande da gente produzir peixe, mas tão grande, que quem está hoje dentro da cadeia produtiva da piscicultura, independente se já produz ou ainda não, ou vai começar, nós estamos formando, criando uma cadeia produtiva, criando o tipo de mentalidade que nós queremos que a cadeia produtiva tenha. Então, que tipo de produto nós, piscicultores, queremos que o mercado nacional, mercado interno e mercado internacional veja dos produtos que nós produzimos? Um produto de qualidade? Um produto diferenciado? Ou não? Ah, brasileiro produz um peixe meia boca. Igual o Vietnã é visto pelo resto do mundo com a produção do panga. Que tipo de referência você quer, você piscicultor quer ser, né? Que tipo de, como você quer ser visto pelo seu mercado consumidor? Como um mercado que produz peixe de altíssima qualidade, como, por exemplo, a Noruega, que produz o salmão com altíssima eficiência, com altíssima produtividade, com lucro, né, com a qualidade com que produz? Ou você, piscicultor, quer ser visto pelo mercado consumidor como o Vietnã, que é visto no mundo como produzem peixe de qualquer jeito, o panga é um peixe que come só resíduo, o peixe não é de boa qualidade. Qual o tipo de referência, né, de imagem você quer passar para o seu cliente consumidor? Você quer vender todos os anos ou quer vender uma única vez? Então, é esse o tipo de mentalidade que todos nós precisamos ter. E se nós que estamos aqui, nós 20 que estamos aqui, né, online, ao vivo hoje, tivermos essa mentalidade juntos, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer não só uma cadeia produtiva mais forte, mais estabelecida, mais consolidada, mas que todas as pessoas que produzem peixe produzam com rentabilidade, produzam com lucro, produzam felizes porque são apaixonados, mas também porque estão fazendo dinheiro. Fazendo dinheiro, porque piscicultura não dá dinheiro, não. Piscicultura faz dinheiro. E é isso que você precisa fazer da sua piscicultura. Você precisa fazer com que a sua piscicultura faça cada vez mais dinheiro. E se eu puder te ajudar, eu estou aqui para isso, tá bom? Gente, tenham uma excelente final de semana. Eu espero que vocês descansem e estudem, tá? Então, se você não faz parte aqui da nossa mentoria, infelizmente você não vai poder ter acesso ao nosso material exclusivo. Quem é meu aluno vai passar o final de semana estudando, mas quem não é meu aluno, tem muito conteúdo no YouTube, tem muito conteúdo aqui no Instagram, no Facebook, para vocês assistirem live, trechos mais curtos, conteúdo, né, escrito em texto, então não deixem de participar, tá bom? Tchau, tchau, gente, até mais!